Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aí no Instagram, no YouTube, a mais um encontro, que pode ser mais um encontro ou pode ser um encontro para você realmente aprender a prosperar, e a gente vai falar mais sobre isso. Estamos aqui na plataforma internacional em Alphaville, São Paulo, para que você possa aprender realmente os segredos das pessoas altamente prósperas. E antes de falar com você que está em casa, eu quero falar com uma galera que decidiu sair no meio da tarde para vir aqui na plataforma e assistir de forma presencial, né? Sejam todos bem-vindos aí, vocês que estão pela primeira vez, vocês que já estão acompanhando, já vêm nas palestras da plataforma, eu quero dar uma salva de palmas para vocês aí pela presença de vocês, obrigado. Hein? Pareceu um programa de auditório agora. Seja muito bem-vindo, você está em casa, eu vou te fazer aquele pedido de sempre. Qual é o pedido? Você que está no YouTube, clica naquela flechinha que a gente chama flechinha de transbordo. Existem 3 tipos de pessoas, anota aí no teu celular. 3 tipos de pessoas. Na verdade 4, mas a quarta eu nem vou falar. Eu vou falar de 3 pessoas. Aquelas que são cheias, aquelas que são abundantes e aquelas que são transbordantes. É como se elas estivessem dentro de um copo. Imagina uma pessoa sendo um copo cheio de água. Existem aquelas que estão cheias, faltando 1, 2 dedinhos para completar. Existem aquelas que estão abundantes, que tem água até a borda do copo. Existem aquelas transbordantes. Quem é a quarta pessoa que eu falei que nem ia comentar? Aquelas que estão vazias. Imagina o seguinte, tem um texto lá que diz que existem rios que fluem de águas vivas. Então a água, o significado da água, toda vez que você fizer a leitura, a água significa vida. E quando eu trago essa referência a um copo de água, imagina você, um copo de água embaixo de uma torneira. E essa torneira, por ser uma torneira que a gente acredita, uma torneira de sabedoria que gera vida, ela não esgota, ela não fecha. Essa torneira ela nunca fecha. Se você busca realmente a fonte, ela nunca fecha. Só que algumas pessoas decidem colocar o quê? Uma tampa naquele copo. As pessoas vazias falando o seguinte: eu não preciso de nada externo, já tenho tudo aqui. Eu não preciso de fonte. Ou na verdade começam a colocar, ao invés de água, começam a colocar barro, carvão, sujeira dentro daquele copo. As pessoas que buscar daquela fonte, elas falam o seguinte: deixa eu me encher dessa fonte, e aí começam a ficar cheias. O que acontece com algumas pessoas que são cheias, não são abundantes nem transbordantes, mas elas estão cheias? É que elas olham para o seu passado e falam o seguinte: meu passado era tão ruim, estava tão vazio o meu copo, só por estar pela metade, ou um pouquinho acima da metade, um pouquinho de água, eu já estou feliz. Pessoas com bloqueios, nós falamos muito, você que está em casa aí, vai começar a entender, você que está chegando agora, você vai entender que nós falamos muito sobre bloqueios. O que são bloqueios? Vocês sabem o que são bloqueios, sim ou não? Posso falar para quem está em casa? Bloqueios são como se fosse algemas, ou aquelas bolas de ferro que você prende no pé e tenta avançar. Imagina você fazer uma maratona com aquelas bolas de ferro no pé. Só que ao invés de ter uma, algumas pessoas têm mais do que uma. Não basta ter apenas uma, coloca numa perna e coloca na outra e vai correr, ou vai tentar correr arrastando o pé com aquelas bolas. Os bloqueios são exatamente isso. Bloqueios te impedem de ter velocidade na tomada de decisão. O que são bloqueios, Thiago? Merecimento, achar que não merece, é um bloqueio. Perfeccionismo é um bloqueio também. Você conhece alguém perfeccionista? Você não, conhece alguém lá fora? Sim ou não? Eu conheço alguém que era muito perfeccionista e vai batendo todos os dias esse bloqueio. Existe bloqueio de perfeccionismo, de criatividade, de automerecimento, de autoimagem, de criatividade. São vários bloqueios que você vai descobrindo, e quando você começa a descobrir, você começa a tirar essas bolas de ferro que te impediu, e você começa a se tornar mais rápido e mais veloz nas tomadas de decisões. Porque aquilo que te distancia daquilo que você quer, presta atenção nisso que eu vou te falar. Você sonha numa vida melhor, com mais coisas, aquilo que você está, quem quer ir para uma próxima fase na sua vida? Fala aí. Levanta a mão e fala eu. Você que está em casa, quer ir para uma próxima fase, escreve assim: eu vou para uma próxima fase. O que te impede você avançar na próxima fase é a velocidade na tomada de decisão. Tem um grande CEO americano que ele fala o seguinte: mostre-me alguém na sua velocidade em tomar uma decisão, que eu vou lhe mostrar o sucesso dele.
Muitos dos sonhos, projetos que estão engavetados, que você um dia sonhou em fazer, sonhou em conquistar, e eles estão engavetados, eles estão só pela velocidade na tomada de decisão. Começa a olhar agora por um momento. Quantas oportunidades, você que está em casa, quantas oportunidades você perdeu porque demorou para tomar uma decisão? A decisão, ela te abre portas. As pessoas que têm um bloqueio de perfeccionismo, eu ainda estou falando sobre aqueles 3 tipos de pessoas: cheias, abundantes e transbordantes. O que impede alguém de ser realmente abundante ou transbordante é alguém que colocou uma tampa, e essa tampa nesse copo são os bloqueios. O que impede alguém de tomar uma decisão rápida? É o perfeccionismo. Ele fala o seguinte: eu vou tomar uma rota, só que antes de tomar essa rota, e essa rota pode ser um projeto, pode ser um sonho, pode ser um relacionamento, pode ser uma oportunidade. Ele fala: antes de tomar essa decisão, eu preciso saber o passo a passo. Você conhece alguém que precisa saber o como para tomar uma decisão? De todo o processo? Existem algumas pessoas que precisam saber disso. Só qual é o grande problema? O trajeto é como se você tivesse, Wellington, dirigindo um carro com farol de milha. O farol só vai iluminar aquilo que é preciso para você andar nesse trajeto. Ele não precisa iluminar todo o caminho. É igual um Waze, que você coloca o endereço no Waze, ele não te mostra o caminho todo na tela. Ele vai te mostrando aquela quantidade de quilômetros ou de centímetros na tela de um celular que são necessárias para você saber qual é a sua rota. E é exatamente isso quando você começa a tomar decisão. Você começa a tomar uma decisão, e essa decisão abre um leque de possibilidades. E você toma outra decisão, um leque de possibilidades. Decisão, leque de possibilidades. Por quê? Em cada nova decisão, você conhece novas pessoas. Você frequenta novos ambientes. Você vive novas experiências. São as decisões que te fazem sair da onde você está, ou te farão sair da onde você está, para a próxima fase. Aquilo que você vive hoje, da forma que você vive hoje, seja no seu trabalho, o seu casamento, as suas finanças, se você olhar para a sua conta bancária, ela reflete exatamente a quantidade de decisões que você tomou ou que você não tomou. Quem quer mudar isso, fala eu. Escreve assim, você que está no YouTube, eu ainda estou pedindo aquele compartilhamento, lembra? Só estou falando sobre ser transbordante, abundante ou apenas alguém cheio. Coloca aí. Eu vou tomar decisões rápidas, eu sou alguém de tomar decisões rápidas. Então a visão progressiva é exatamente o que você precisa para tomar suas decisões. Eu não preciso saber todo o trajeto, porque pode ser que lá na frente eu tenha que virar à esquerda ou à direita, que está congruente com aquilo que eu penso ou que eu vivo. Então o convite para você é começar a eliminar esses bloqueios. E porque alguém quer saber o como, o porquê, o passo a passo, às vezes um perfeccionismo ou um não merecimento, essas pessoas acabam tendo o quê? Mais bolas de ferro prendendo o pé, impedindo elas de ir para uma próxima fase. Quando você começa a entender isso e fala o seguinte: eu vou tomar decisões rápidas, porque eu nunca perco. Tem um driver mental que nós aqui na plataforma aprendemos com o Pablo, ele sempre ensina, que é o quê? Eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. Escreve aí no seu celular: eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. Como que é isso, Tiago? Como que nunca perde? Porque quando você toma uma decisão, presta atenção no que eu vou te falar, quando você toma uma decisão, você toma um caminho, mesmo que esse caminho esteja errado e te custe energia, tempo ou até grana, você aprendeu algo. Algo o quê? De como não fazer. É interessante que uma vez um empresário chegou até nós e falou o seguinte: como que eu vou ensinar empresários se eu quebrei 7 vezes? A pergunta é: você quebrou de formas diferentes? O que você fez diferente no seu negócio? Será que um pouquinho de prudência não é necessário para tomar algumas decisões, escolher alguns caminhos? O que é preciso? Ele falou o seguinte: são 7 formas que eu aprendi de como não fazer. Eu falei: ótimo, agora aprende uma forma de fazer correta e já junta essas 7 formas erradas e mostra. Existem 7 formas erradas de não fazer algo. Então quando você começa a tomar essas decisões, e essas decisões vão te levar para novos lugares, por exemplo, você tomar a decisão de vir aqui na plataforma de forma presencial, você vai descobrir algo novo, vai conectar com alguém nova, um sócio, um parceiro, um fornecedor, um colaborador, talvez ele esteja aqui dentro. Se você realmente estiver aberto a isso, você que está em casa, só o fato de sentar e pegar um caderno e anotar isso, tudo que você está ouvindo na palestra, você já vai sair de forma diferente. É um novo aprendizado. Então eu nunca perco, ou eu aprendo
ou eu ganho. O convite vai ser tomadas de decisões cada vez mais rápidas para te impulsionar cada vez mais rápido a novos resultados. Tudo isso para te falar, você que está em casa, tanto no YouTube, no Instagram, no YouTube tem um botãozinho ali chamado de transbordo, que nós chamamos de transbordo. Na verdade ele está escrito compartilhamento. Compartilha lá com 3 pessoas que mais fazem sentido para vocês, para que ela possa realmente aprender os segredos e os hábitos das pessoas altamente prósperas. Compartilha lá. Você que está no Instagram, faz o seguinte, clica no aviãozinho aqui, manda para 3 pessoas também para compartilhar. E aí eu estava falando sobre os 3 tipos de pessoas, anota aí, e eu quero que você se identifique. Qual desses 3 tipos de pessoas você é? Aquela que está cheia e fala o seguinte, isso é o suficiente para mim. Então você veio buscando desenvolvimento, veio buscando, se desenvolvendo, oportunidades, pessoas, ambientes, experiências, você começa a encher esse copo e aí coloca a tampa. Não, tá bom assim, vai que o copo caia e aí derrama água, já que eu conquistei isso. Existem aquelas pessoas que falam o seguinte, não, deixa eu manter isso, porque o que eu vivo hoje é melhor do que ontem. O Pablo vai falar sobre prosperidade, você vai entender que prosperidade tem um grande segredo, que não é o que a maioria das pessoas imaginam que é. E prosperidade muito está ligado com identidade, mas isso ele vai falar daqui a pouco. Eu só quero que você entenda o seguinte, aquele que tem um copo cheio e olha para o copo e fala o seguinte, esse copo já está o suficiente, eu vou prender, guardar ele, fechar ele, porque se cair, eu não vou conseguir mais. Uma pessoa que é cheia, que acredita nisso, que se o copo virar, perder aquela vida que está dentro, que a água significa a vida, se ele perder aquela vida que está ali dentro, ele não vai conseguir mais, é alguém que não confia na torneira que está altamente aberta e disponível 24 horas, é alguém que acha que em qualquer momento pode acabar aquela água. O abundante já é diferente, o abundante ele começa a olhar para a sua vida e fala o seguinte, não adianta só estar cheio, eu quero trocar todo aquele ambiente do copo, eu quero colocar vida até em cima. Ele fala, eu quero realmente viver tudo que existe para mim. Então ele cresce, se desenvolve, cresce muito. Esse é o abundante. Aquela pessoa que não cansa de querer se desenvolver, de querer buscar. Quem assim tem vontade de buscar e aprender coisa nova todos os dias, de viver coisa nova todos os dias? Levanta a mão, não. Fala eu aí. Escreve aí nos comentários quem realmente tem vontade de aprender todos os dias, de você ter aquela sede, aquela gana de querer mudar todos os dias. Eu lembro quando eu descobri isso em 2016, quando eu li o primeiro livro, 100%. Eu preciso confessar algo para vocês, posso confessar algo? Nem na época da escola eu lia um livro inteiro, nunca li um livro. Eu sempre tinha uns amigos que contribuíam nas tarefas, assim, tem gente, tem uns caras que contribuíam, tem, né? Nas tarefas, sempre compartilhava ali, eu era o cara maior da turma, então já entende, né? A gente sempre compartilhava as tarefas, mas em 2016 eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Quem já leu esse livro? Massa, né? Eu recomendo ler esse livro a cada 6 meses. Você vai ver que é uma nova leitura a cada 6 meses, é uma nova leitura, você não reconhece aquilo que você leu 6 meses atrás. E eu li esse livro pela primeira vez em 2016, e quando eu li aquele livro, a minha cabeça dizia, existe um mundo lá fora que eu ainda não conheço. Existe um novo comportamento lá fora que era totalmente novo para mim. Eu falava, como que as pessoas podem viver dessa forma? Como pessoas têm hábitos de pessoas altamente prósperas e eu não conhecia, não vivia isso. E a minha cabeça explodiu. E a partir daquele momento, eu comecei a buscar coisas novas todos os momentos. Talvez seja a fase que você está hoje, de buscar coisas novas todos os dias, de às vezes entrar em rodas e já não conseguir nem mais ouvir as pessoas falando. Quem já passou por isso assim? Tem, né? É um processo isso. Às vezes a pessoa fica te questionando, falando, e aí, vai virar coach agora, palestrante, pastor, você ficou chato pra caramba. Mas isso é um processo daqueles que são abundantes. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Aqueles que são abundantes falam o seguinte, eu quero mexer, eu quero aprender todos os dias, crescer todos os dias, e entra numa velocidade de crescimento muito rápida. Só que existe uma terceira pessoa, que essa cumpre aquele chamado de ir e levar as boas novas, ir e formar pessoas, ir e compartilhar aquilo que realmente está vivendo, que são as transbordantes. Então eu tenho um copo com uma torneira que tem fonte infinita, entra, enche de água até ser cheio, abundante, e aquele que entende realmente, começa a tirar os seus bloqueios, que são as tampas, e fala o seguinte, quanto mais água entrar nesse copo, mais vai limpar
copo mais vai tirar sujeira mais rápido são os transbordantes, que aquela água começa a jorrar para fora. E jorra não só na mesa que aquele copo está, mas jorra no chão, e tudo aquilo que está próximo àquele copo começa a ser alimentado por aquela fonte. Eu não sei se é você, essa pessoa transbordante, mas esse que começa a se desenvolver todos os dias, de crescer todos os dias, de aprender todos os dias, ele entende o seguinte, que não adianta somente eu, mas as pessoas que estão ao meu redor precisam ouvir e aprender aquilo que eu estou aprendendo. Elas precisam renovar a sua forma de pensar todos os dias. Elas precisam começar a abrir os seus olhos, e abrindo os olhos, tirar as escamas ou as lentes da forma que elas enxergavam a vida. Esse é o transbordante. E aí ele começa a investir não somente na sua vida, mas começa a investir na vida de outras pessoas. Quem são os transbordantes? Aqueles que convidam sempre um amigo, mesmo que ele fale que não, uma vez, duas vezes, você confia que existem pessoas que precisam aprender. E aí você entende o seguinte na sua empresa, você que é empresário, tem empresário aqui hoje? Quem é empresário, empreendedor, tem empreendedor? Você entende o seguinte, que transbordar é levar o seu produto, a sua ideia, o seu serviço para outras pessoas. Transbordar não é somente ensinar e falar sobre a transformação que você está vivendo. Ser transbordante é entender que o seguinte, que seu produto sana uma dor, se o teu serviço sana uma dor, você está transbordando. E aí você vai começar a entender o seguinte, que não é somente a sexta-feira o melhor dia da semana, mas todos os dias são dias para você aprender algo e transbordar na vida de outras pessoas. E aí você começa a entender o seguinte, que aquela fonte de água que vai correndo todos os dias, ela é infinita. E da onde que vem essa fonte? A gente chama de sabedoria, anota isso daí, sabedoria. Existem dois tipos de sabedoria. Quais são os dois tipos de sabedoria? A sabedoria vertical, a horizontal e a sabedoria vertical. A horizontal é aquela que a gente troca nos livros, nos cursos, nos filmes, documentários, é a sabedoria humana. Escreve aí. A sabedoria horizontal é a sabedoria humana, aquela que a gente troca informação. Então você sabe sobre o teu segmento. Você trabalha com o que, amigo? Audiovisual. Como é o seu nome? Brito Júnior. Então o Brito Júnior entende sobre audiovisual. Quantos anos você trabalha com isso? 7 anos. Então há 7 anos ele trabalha com audiovisual. Ele tem conhecimento sobre? Sim ou não? Quando a gente começa a fazer uma troca, eu ensino ele sobre métodos, sobre palestras, sobre mentoria, sobre marketing digital, nós estamos fazendo uma troca. Eu estou transbordando, lembra do conhecimento nele, e ele transborda o conhecimento. Aí eu pego meu amigo aqui, como é o seu nome? O João Paulo. Trabalha com o que, João Paulo? Engenheiro civil há quantos anos? 5 anos. Então há 5 anos ele trabalha com engenharia. E aí a gente começa a fazer essa troca, é um transbordo, e isso começa a ter algo chamado mastermind, ou mente mestra. São informações que são trocadas. Então João Paulo começa a ter informações sobre marketing, palestra, metodologia, e aí o Brito começa a compartilhar sobre audiovisual, e nós começamos a ter informações que antes nós não tínhamos. Que a maior sacada para você que é empresário, presta atenção nisso que eu vou te falar, a maior sacada para você que é empresário é não olhar para os seus concorrentes. O que acontece quando alguém está começando no seu negócio ou quer dar um upgrade? Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Os empresários tendem a olhar para os seus concorrentes, visitar os concorrentes, fazer um cliente oculto nos seus concorrentes, olhar tudo aquilo que eles fazem e falar o seguinte, deixa eu copiar isso aqui ou modelar esse processo dele aqui na minha empresa. E aí volta lá, copia o formato de marketing para a sua empresa. Começa a olhar, presta atenção. Toda vez que você fizer isso, empresário, dentro do seu segmento, talvez isso já valha você ter vindo nessa tarde. Toda vez que você fizer isso dentro do seu segmento, você vai estar 1, 2 ou 3 passos atrás do concorrente. Qual que é a grande sacada? É você fazer exatamente isso com empresas de outro segmento e outros nichos. Então você trabalha com uma pizzaria. Ao invés de consultar outras pizzarias, você vai numa floricultura e começa a olhar uma grande floricultura da cidade e quais são as estratégias que ela tem. Quando você pega essas estratégias e aplica no seu negócio, você começa a andar na frente no seu setor, segmento ou no seu nicho. Então a sabedoria, estou falando sobre 2 tipos de sabedoria.
A sabedoria horizontal, que é essa sabedoria humana, é a nossa troca de tudo aquilo que nós aprendemos de forma cognitiva, através dos livros, através da faculdade, através das experiências. Existe essa sabedoria e a gente começa a fazer uma troca. Napoleão Hill, que estudou a mente dos maiores empresários americanos, ele fala sobre quando você começa a juntar pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo viés, e cada um começa a contribuir com aquilo que tem, você forma uma mente mestra. Quer dizer, uma ideia acima daquelas ideias que as pessoas têm. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, eles têm um grande ecossistema de startups. E qual que é a cultura lá? Diferente de alguns países. Muitos empresários, eles têm uma ideia e acham que a sua ideia vale milhões. Quem aqui conhece alguém que já teve uma ideia de milhões? Levanta a mão. Alguém riu e falou assim, tipo, eu já tive uma ideia de milhões. Né, Brito? Eu já tive ideia de milhões. Eu sei, porque durante muito tempo eu tive várias ideias de milhões. Só que você sabe quanto que custa uma ideia? Sabe quanto custa? Vale 1 centavo uma ideia. A ideia vale 1 centavo. O que vale realmente é a execução dessa ideia. E às vezes algum empresário fala o seguinte, empreendedor fala, eu tive uma grande ideia. E fica naquela grande ideia, por causa dos seus bloqueios, a tampa do copo, começa a falar o seguinte, eu preciso saber o como para começar a me posicionar, e não coloca em prática aquela ideia. Diferente do Vale do Silício, a cultura que eles têm é de um grande quadro branco, a pessoa está ali trabalhando, e tem aquele momento eureka, assim, um momento onde o cérebro explode, ele fala, eu tive uma ideia. E o que ele faz com essa ideia? Ele vai lá naquele quadro branco, e escreve a ideia que ele teve, sobre o negócio, sobre o novo produto, e ele volta para o seu lugar de trabalho e continua ali trabalhando no projeto que ele estava, trabalhando, e de repente várias pessoas trabalhando no mesmo local, e existe uma sinergia, a gente pode falar nisso no outro dia, existe uma frequência de pessoas criativas no mesmo ambiente. A outra pessoa fala o seguinte, tive uma outra ideia. Ele olha para aquela primeira ideia, para aquela ideia macho, e fala o seguinte, tem uma outra ideia. O que ele faz? Ele pega ou coloca um risquinho e compartilha mais uma ideia, ou ele cria uma flechinha, um subtítulo da primeira ideia. E aí mais pessoas vão contribuindo com aquele projeto e com aquela mente mestra, e de repente uma pessoa fala o seguinte, eu vou colocar para rodar isso. E ninguém se apegou a nenhuma ideia. A grande sacada, o grande convite para você dentro do seu negócio é não se apegar a essas pequenas ideias, mas sim colocá-las em prática e rodar algo que a gente chama de MVP. O que é o MVP? Vocês sabem o que é MVP? Quem sabe que já está rodando mais tempo aí? O que é o MVP? Mínimo viável do produto, que é o quê? Rodar algo com o menor custo possível, o mais rápido possível, para obter o quê? Por que eu preciso rodar um MVP? Fala para mim. Validar dados, informação. Não é à toa que o Google é uma das empresas mais valiosas no mundo, porque ela tem o quê? Dados, informações. Eu até poderia falar com você que é empresário, que você tem deixado de lado muitos dados e muitas informações. Um hábito das pessoas altamente prósperas é começar a entender o seguinte, ter um banco de dados internos sobre vários assuntos, de uma sabedoria horizontal, uma sabedoria vertical, vários dados, e esses dados o ajudam a tomar novas decisões. Então quando você começa a olhar para essas informações, quando você roda um MVP, você começa a entender o seguinte, eu posso rodar mais rápido, e eu tenho informações, porque a informação você começa a modelar essa informação e começa a aperfeiçoar, e aperfeiçoando você vai para uma próxima fase. Então a sabedoria horizontal é exatamente essa, onde a gente começa a contribuir. Existe uma sabedoria vertical, que ela vem direto de uma fonte, e essa fonte ela é inesgotável de informação. Salomão escreveu um livro há mais de 3.000 anos, chamado Livro de Provérbios. E lá é interessante que esse livro ele tem 31 capítulos, incrivelmente um capítulo para cada dia do mês. Dia 1º, dia 2, dia 3, você pode ler um. E é interessante que Salomão, conta-se que ele teria, ou hoje, atualmente ele teria 3 vezes o dinheiro de todo mundo em sua posse. Salomão, só para você ter uma ideia, foi alguém que governou Israel durante 40 anos, sem guerras. Num período de guerras,
Salomão governou um estado sem guerras. Por quê? Por causa de uma sabedoria que ele recebia de fora. E qual que era a grande sabedoria que vem? De um coração com algumas características. E a gente pode falar mais sobre o coração de um sábio e as características de um coração de um sábio. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que quanto mais você viver experiências, mudar os seus ambientes, mudar as pessoas que estão ao seu redor, mais rápido vai ser o seu leque de conhecimento e com isso mais rápido as suas tomadas de decisões. Então Napoleão Hill, quando começou a estudar as pessoas que tinham hábitos altamente prósperos, que tinham hábitos realmente de riqueza, hábitos de tomadas de decisões rápidas, hábitos de ser desapegados, ele começou a estudar, ele começou a entender vários padrões. Ele falou o seguinte: existe um padrão no crescimento das pessoas, existe um padrão, e ele fala o seguinte, que não é nem o mais rápido, nem o mais forte que sobrevive, mas é quem se adapta melhor a circunstâncias. E quando a gente falou sobre prosperidade é igual a identidade, foi uma pincelada que eu te dei, você vai começar a entender o seguinte, que quando você olha para uma laranja, para um pé de laranja, foi exatamente o que o Pablo falou hoje de manhã, até surgiu uma pergunta e um comentário. Quem assistiu a palestra de manhã aí? Quem assistiu? Vocês viram que ele estava exatamente aqui, falando sobre identidade e prosperidade, quando surgiu um comentário de alguém que queria fazer uma besteira e ele pediu para compartilhar, vocês lembram? Ele estava exatamente fluindo no pensamento de falar sobre identidade e prosperidade, porque quando uma árvore entende realmente qual é a sua identidade, entende qual é o seu propósito, ela é próspera, porque prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Escreve aí, prosperidade é crescimento. Quando você começa a entender que prosperidade está ligada a crescimento, você começa a eliminar várias coisas da sua vida. Você começa a olhar para dentro da sua casa e fala o seguinte: existe crescimento no meu casamento? Existe crescimento na relação com os meus filhos? Existe crescimento na minha empresa? Existe crescimento na relação com os meus amigos? Existe crescimento na minha saúde? E crescimento na saúde não é para os lados nem para frente, é crescimento, você se sente mais forte, mais rápido, mais disposto. Você começa a olhar, existe prosperidade em várias áreas da minha vida? Porque algumas pessoas passam anos e anos buscando algo, e quando chegam nesse algo, falam o seguinte: não fez sentido para mim. Escreve aí no seu caderno, no celular, talvez só isso aqui que eu vou te falar vai fazer sentido. Você que está em casa, escreve aí, prosperidade é crescimento. Existem duas formas de crescimento, anota isso daí. Ou você cresce buscando prazer, ou você cresce fugindo da dor. Eu vou te trazer 2 exemplos para isso. Atendendo vários executivos durante muito tempo, vários empresários e pessoas, elas falam, vou trazer um exemplo clássico. As pessoas querem crescer financeiramente, se tornarem ricos por 2 motivos. Primeiro, buscando prazer. Quer dizer, eu quero ser rico para ser abundante e transbordante. Busco prazer, fala o seguinte: eu vou ser transbordante. A minha riqueza vai ajudar no meu propósito e vai crescer mais, eu vou ajudar mais pessoas, e a gente vai buscar o prazer em cima disso. Mas existe o segundo tipo de crescimento, que é a fuga da dor. O que é a fuga da dor? É você querer se tornar rico só para não ser pobre. Existem pessoas que querem crescer, elas crescem muito rápido, às vezes só para esfregar na cara de alguém que elas conseguiram. Está vendo como eu consegui? Você falou que eu nunca ia conseguir. Isso é uma fuga da dor. Qual que é o grande problema? Essas pessoas, elas crescem rápido. Qual é o grande problema, Brito, dessas pessoas? Elas crescem rápido, só que elas derramam sangue em pessoas que nem sabiam que ela estava machucada. Como um trator que vai apertando tudo aquilo que vem na frente, rastelando tudo que vem na frente. Essas pessoas que crescem, fugindo da dor, elas não estão nem aí pelo preço que vai ser pago. Elas querem crescer, e crescer muito. Por isso que nós falamos que durante o crescimento precisa ter o desfrute. O desfrutar durante o processo da prosperidade, ele vai te trazer resultados mais saudáveis. E de manhã o Pablo falou a diferença entre felicidade e alegria. As pessoas querem viver alegres, e felicidade está ligado à identidade, identidade está ligada à prosperidade. Então qual é o grande convite para você escolher? Crescer baseado na dor ou buscando um prazer? Eu te aconselho e te convido a buscar o prazer. E Napoleão Hill começou a estudar aquelas pessoas altamente prósperas no seu tempo, e ele começou a entender que existe um padrão.
padrão esse de realmente agir de forma diferente e começar a olhar para as pessoas de forma diferente. E ele entendeu o seguinte, que um dos maiores padrões das pessoas altamente prósperas ou ricas naquela época, elas sabiam exatamente o que elas queriam fazer. A pergunta é, você sabe o que você quer fazer nos próximos meses? Está muito claro para você qual é o caminho? Atendendo executivos e empresários, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, você sabe qual é a sua situação atual da sua empresa? Se fosse perguntar para você que é empresário, talvez você nem saiba o faturamento da sua empresa hoje. Eu preciso consultar, eu preciso olhar minhas planilhas, eu preciso fazer uma ligação. E está tudo certo, mas a pergunta é, você entende a situação que você está hoje? Se perguntar para os seus filhos, como que é a relação de vocês hoje, você vai acertar aquilo que ele vai falar? Para você estar claro aquela situação, você tem consciência disso? A primeira coisa, como é o seu nome? Mauro? Paulo. Paulo é um nome forte. Conhece o apóstolo Paulo, né? Escreveu 80% do Novo Testamento, 75%, 80%. Paulo. O grande segredo das pessoas altamente prósperas, que Napoleão Hill começou a mostrar, é o seguinte, que elas não estão apegadas a pequenos resultados. Elas se alegram, mas elas falam o seguinte, esse resultado de hoje vai servir para quê? Para o próximo passo. E elas começam a entender o seguinte, que existem vários passos que vão te conectando a novos espaços, e esses novos espaços começam a gerar novos resultados. A pergunta é, você hoje, olhando para a sua empresa, a relação com o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua saúde, você tem 100% consciência de como está a situação hoje? Se você não tem, você busca isso todos os dias? Porque se você não entende nem onde você está, como que você consegue projetar algo lá na frente? E muitas vezes projetar algo que ainda nem está guardado ou armazenado no seu subconsciente. Foi muito interessante isso, porque durante 10 anos cuidando de casais, a gente sempre chegava nos casais e falava, não, o casamento é bom, e as pessoas falam, não, o casamento é tudo igual. Eu estou falando sobre prosperidade, que prosperidade não é só dinheiro, é crescimento. Casamento é tudo igual, casamento é sempre um problema, casamento é isso, casamento é aquilo. E aí quando você começava a conversar com a pessoa, a referência que ela tinha sobre casamento, presta atenção nisso que eu vou te falar. Aí atrás dá para me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Dá um tchauzinho aí só para ver vocês aí. Aquilo que ela tem armazenado no subconsciente dela, aquilo que ela viu no casamento dos pais, dos avós, dos tios, foi a referência que ela tem para casamento. Ela nunca viu coisa diferente. É exatamente alguém que não conhece ou não projeta uma Ferrari, não sonha com uma Ferrari se ele nunca viu uma Ferrari. Como alguém vai projetar um dia ter uma Ferrari se ele nunca viu essa Ferrari e não tem armazenado isso? Se você entender somente isso aqui, você já vai pular uns 10 níveis. Como que alguém vai sonhar em um casamento próspero se ele nunca viu que casamento é saudável, com várias referências de casamentos negativos? Como que alguém vai sonhar com uma Ferrari se isso não está armazenado, ela nunca viu com seus olhos? A sua visão com esse projetor que você tem aqui na frente, ela só projeta aquilo que já está armazenado aqui atrás. Por isso que nós falamos com o Brito e com o João Paulo, que essa troca de informações começa a trazer o quê? Coisas novas para algo que eu ainda não via. E aí o Brito começa a me trazer informações sobre o mercado dele, e aí eu começo a fazer o quê? Eu posso ter visões sobre o mercado dele, porque ele armazenou essas informações. E é por isso que é muito preocupante, e você precisa zelar muito por aquilo que você ouve das pessoas, da televisão, do rádio, da internet, aquilo que você vê, aquilo que você lê, porque algumas pessoas chamam isso de portas da alma, seus ouvidos, seus olhos, aquilo que você está alimentando os seus pensamentos. Por quê? Porque estava sem armazenamento. Quando você começa a ver, a visualizar, a ouvir isso, começa a armazenar algo na sua mente, e aí você começa a projetar isso. Quando a gente começa a falar sobre profetizar, e algumas pessoas criam uma religiosidade em cima disso, profetizar é apenas colocar para fora aquilo que o seu coração está, de uma forma de esperança e de fé, que existe uma diferença entre fé e esperança, é você projetar isso de forma diferente. Quando eu começo a projetar isso, eu sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou falando. É exatamente quando alguém quer falar mal de outra pessoa. Tem um livro do Paul Yan Shou, chamado Quarta Dimensão. Se você não leu,
Você gosta do tema, dá uma lida lá. E ele fala exatamente sobre isso. Estava contando uma experiência lá, e uma pessoa falando, querendo falar mal de outra pessoa, querendo reclamar e xingar outra pessoa. Você falar mal de alguém é como se você fosse, imagina, pegar um barro e jogar barro nela. Ou se você fosse pegar um punhado de fogo, se pudesse pegar um punhado de fogo e queimar a outra pessoa. Quem que se suja primeiro com barro, ou quem se queima primeiro com fogo? Eu ou a pessoa? Sou eu. Quando você fala algo, quando isso sai, você é o primeiro a estar ouvindo. E a gente está falando sobre profetizar, sobre falar e criar imagens. Isso tudo vinculado à sabedoria horizontal. Quando eu começo a falar mal de alguém, eu estou fazendo o quê? Pegando um punhado de barro para atacar na outra pessoa, eu sujo primeiro as minhas mãos. Eu pego um punhado de fogo, eu queimo primeiro as minhas mãos para depois queimar outra pessoa. Então, quando eu falo para você começar a andar com novas pessoas, viver novos ambientes, viver novas experiências, é você começar a alimentar a sua fonte para isso, começar a criar uma nova visão. Um dos grandes segredos que você vai aprender nessa tarde, você vai começar a abrir o seu coração, a sua mente e os seus olhos para novas oportunidades. E quando eu digo oportunidades, não é somente oportunidades financeiras de trabalho, mas oportunidade de ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um colaborador melhor, um chefe melhor. É você começar a abrir e viver todos os dias renovando a sua mente, renovando com novas informações, obtendo sabedoria horizontal e sabedoria vertical. Quem está comigo, fala um eu aí. Escreve aí, vocês todos os dias, você que está em casa aí no YouTube, no Instagram, escreve aí, eu vou viver novidade de vida todos os dias, renovando a minha mente. Escreve aí, renovar a mente é o grande segredo para os próximos anos. Você que está no YouTube, eu vou te fazer um convite, pega aquele botãozinho lá do transbordo de novo, que a gente já falou sobre ser abundante, ser cheio, ser transbordante. Pega o botãozinho lá e compartilha com 3 famílias que mais fazem sentido para você. Você que está no Instagram aqui também, pega o aviãozinho e compartilha lá com 3 pessoas que mais fazem sentido, e bora prosperar no dia de hoje. Então vamos receber agora para aprender